Olá, terceira série, tudo bem? Professor Euler está de volta com mais videoaula. Vamos dar continuidade aí nos nossos assuntos, né? Que estamos trabalhando nessa semana. Então sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Hoje nós iremos falar um pouquinho mais das relações fundamentais trigonométricas, ok? Então já convido você a pegar o seu material, o seu livro didático, o seu caderno e ficar aí a posto, porque nós iremos começar a nossa aula a partir de agora, tá? O professor de matemática estará ministrando para você a aula, tá bom? Então vai ser uma aula mais legal. Eu sei que não está sendo fácil os conteúdos aí, já percebi que alguns alunos encontraram algumas dificuldades, né? Pessoal, mas é assim mesmo, tá bom? Nós iremos superar isso juntos, tá bom? Contem com o professor Euler, que ele vai estar sempre aqui do outro lado, aguardando aí a sua mensagem, para tirar dúvida, ou também para dizer assim, professor, eu acertei a questão, também verifiquei que alguns alunos estão fazendo as atividades do jeito que o livro solicita, né, corretíssimas, e estão de parabéns, né? Todos vocês estão de parabéns porque estão participando aí das aulas. Estou gostando de ver, terceirão. É isso mesmo. Continue participando, assistindo a videoaula, fazendo as atividades, tá? Tire um tempinho aí para fazer o estudo da matemática, porque é muito importante, tá bom? É muito importante aí no aprendizado de vocês saberem as funções, né, básicas aí da matemática, tá bom? Então nós iremos agora compartilhar a tela. Eu fiz um resumo aí as questões, né, para vocês também do assunto, para a gente começar a comentar um pouco mais aí sobre a aula. Então vamos lá para nosso slide, tá bom? Vamos lá, pessoal, acompanhe aí. Ok, nós iremos falar das relações trigonométricas, tá bom? As relações trigonométricas, elas estão aí dispostas no livro didático de vocês, no livro da Positivo, na página de número, vamos verificar aqui, a página de número 13, tá? Acompanhe aí no livro didático a página de número 13. Nós iremos falar das relações trigonométricas. Nós já falamos aí sobre a função tangente, né? Função tangente. Falamos também sobre a função secante, a função cossecante e a função cotangente, né? Fizemos aí um breve estudo sobre as fórmulas. Como eu falei para vocês na última aula, o meu objetivo aqui, pelo menos, é que vocês aprendam as fórmulas trigonométricas. Depois a gente vai fazer a aplicação direta em exemplos, em exercícios, até mesmo porque vocês precisam saber essas relações fundamentais para depois nós aplicarmos aqui nesse assunto, tá bom? Bom, professor, e o que eu preciso fazer agora? Bom, você vai acompanhar aí a interpretação, fazer as anotações no caderno, porque é importante que você faça a sua anotação no caderno, tá bom? Para podermos continuar a resolver questões aí do livro didático, tá? E também aí futuramente conseguir solucionar alguma questão que envolve esse conteúdo. Bom, vamos lá. Relações trigonométricas, como assim, professor? Nós não falamos sobre elas? Sim, pessoal, nós falamos sobre as relações trigonométricas, mas foram algumas básicas, né? Depois dessas básicas que nós falamos, por exemplo, da função seno, cosseno e tangente, surgiram outras, né? Como vocês estudaram na última aula, que agora há pouco eu falei, né? A cossecante, a secante, né? A cotangente. Ah, mas além dessas, surgiram outras relações, né, que possibilitam a gente a começar a responder uma situação, uma expressão que envolva aí mais de duas relações, tá? Então, observem aí no detalhe. Bom, então, olha só, observem aí. Nós iremos falar agora da próxima relação. Essa nós consideramos como a primeira. Vocês lembram dela? A RFT, Relação Fundamental Trigonométrica. Ela é justamente essa aqui, ó. Professor, como assim duas alianças? Sim, cosseno ao quadrado do ângulo x, que o livro de vocês retrata como alfa, né? Cosseno ao quadrado de ângulo alfa mais seno ao quadrado do ângulo alfa é igual a 1, né? Essa aí é a nossa primeira relação para todo alfa, né? Bom, professor, mas aqui se eu não colocou alfa, colocou x. Pessoal, o alfa, o x, ele é qualquer ângulo, tá bom? Ele é qualquer ângulo. Aqui pode vir um número, tá? Esse número pode ser 30 graus, 45 graus, 60 graus, qualquer número, ok? Bom, então a primeira relação fundamental é a RFT, né? Que nós já estudamos várias vezes ela aqui nas nossas aulas.
depois delas surgiram as demais. Como vocês podem ver na página 13 do livro de vocês, tem nomeado aí na página 13, 5, né? E aí depois tem do outro lado na página 14, a 6 e a 7. E como é que surgiram essas relações, professor? Elas surgiram a partir dessa daqui. Essa daqui é a principal, por isso que ela é considerada a relação fundamental, tá? E aí depois dela surgiram essas aqui, ó. A segunda relação, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Na segunda, observem que nós vamos falar de quem? Da tangente de x. E quem é essa tangente de x? É a mesma coisa que a tangente de alfa, né? Onde nós temos seno de alfa sobre cosseno de alfa. Aqui está escrito tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Perfeito, isso aí não é mais novidade, porque nós já falamos sobre essa relação. Depois temos a terceira relação. Qual é a terceira relação, professor? A cotangente de x, né, que nós estudamos na aula anterior, onde cotangente de x é igual ao cosseno de x sobre seno de x. Não esqueçam que no livro de vocês ele não retrata como x, e sim alfa, né? Ele retrata como alfa, mas não tem problema, continua o mesmo ângulo, como eu falei anteriormente. Professor, mas cotangente de x é cosseno de x sobre seno de x. Ou cotangente de x simplesmente é 1 sobre tangente de x. Por que é 1 sobre tangente de x, pessoal? Porque a operação aqui, ó, é inversa. Quando você vem aqui, qual é o inverso da tangente de x? Aqui vocês podem observar que tem um 1, né? E qual é o inverso? Tá aqui, ó. O inverso dela é só trocar a ordem, ó, o inverso, certo? Por exemplo, 1 sobre 2 é a mesma coisa, no caso aí, em relação ao inverso, 2 sobre 1, né? É isso que está descrito aqui nessa fórmula, ó. Ela é a mesma, porém ela é mais utilizada nessa maneira aqui, ó, tá bom? Porque vocês utilizam mais desse jeito aqui. Fica mais fácil de você entender. Agora, se professor, eu quero usar dessa maneira, não tem problema, você também pode utilizar, ok? Depois temos a quarta relação. A quarta relação é secante de x. Ó, vamos falar da secante, que nós estudamos na última aula. Então, a secante é 1 sobre cosseno de x. Ó, a secante e a cossecante, vocês podem observar que elas surgiram, ó, essa daqui surgiu do seno e essa aqui surgiu do cosseno, né? Essa aqui surgiu da tangente, né? Que é cotangente, surgiu da tangente. Essa aqui, ó, secante, ela surgiu do seno, ok? Então, o seno de x, ou seno de alfa, é igual a 1 sobre cosseno de x, ou cosseno de alfa. Quinta relação, cosseno de x é igual a 1 sobre seno de x. Mesma coisa, ó, cosseno de alfa é igual a 1 sobre seno de alfa. Observem que as duas há uma semelhança bem próxima, né? Não vão errar uma questão na avaliação quando o professor colocar aqui essas duas fórmulas, porque muitas vezes o aluno, ai meu Deus do céu, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá, pessoal? São valores diferentes. Cosseno e seno vocês sabem que são valores diferentes, tá bom? Bom, não é tão mistério aqui. Por que não é tão mistério essas fórmulas? Porque, pessoal, vocês usam a aplicação dela direta. Vocês não precisam procurar nenhuma uma aplicação ali como se fosse de justificação. Não, você vai pegar e aplicar na fórmula. Você tem aqui, ó, fórmulas, tá bom? Nesse caso aí são 5 até agora, né? Incluindo a RFT. Então, não tem problema você aplicar isso aqui diretamente na fórmula. Você tem que só apenas saber quando utilizar ela, tá bom? Porque tem algumas aplicações que é preciso você aprender, ok? Bom, vamos adiante e vamos falar agora da variação da RFT, ou seja, variações que houveram aí da relação fundamental trigonométrica. Nós vamos falar primeiro da relação cotangente e cossecante. Professor, onde é que está essa fórmula? No meu livro. Acompanhe aí na página 14. Né? Está em, acredito que é Corvinho essa cor aí. Relação cotangente e cossecante. Olha como é que ela surge. Eu vou explicar aqui passo a passo. Ó, para determinar a relação cotangente cossecante, devemos dividir a relação fundamental trigonométrica por seno ao quadrado de alfa. Como assim, professor? Qual é a relação fundamental? Cosseno ao quadrado, né, mais seno ao quadrado igual a 1. Né? Se a gente trocar a ordem, não tem problema. A ordem dos fatores não altera o resultado aí. Então, fazendo essa aplicação, nós temos isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Seno ao quadrado, essa aqui é a RFT. Dividindo ela por seno ao quadrado de alfa, né? De onde é que veio essa ideia aqui, professor? Foi para surgir essa fórmula, ó.
Pessoal, o livro de vocês, ele retrata de duas maneiras, né? A primeira parte é onde você resolve, né? Ela é a função. E a segunda parte, observem que muitas vezes, lá na sexta, você acompanha aí, ó, que está ao contrário, né? O professor está cosseno, cante ao quadrado de alfa igual a 1 mais... Pessoal, isso aí não muda a ordem, tá? Observem que é uma igualdade, então tudo que está do outro lado é igual, né? Só muda a posição. Então, na hora que você for resolver, não tem problema aqui em relação à ordem, né? É claro que você precisa organizar aí devido à questão, tá bom? Então, como é que ela surgiu? Essa fórmula, cossecante ao quadrado de alfa é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de alfa. Ela surgiu através da divisão. Observe aqui, ó, que aqui há uma soma de frações, né? Onde nós temos denominadores iguais. Na soma de frações com denominadores iguais, você repete o sinal, o denominador, e soma numeradores. Mas somando esses aqui não dá igual a 1, né? A soma dos dois não dá igual a 1, então dá 1 sobre seno ao quadrado de alfa, ok? Bom, então 1 sobre seno ao quadrado de alfa, vocês podem observar aqui, ó, nós temos a fórmula, né? E aí soma, ó, 1 mais cotangente ao quadrado de alfa, que nesse caso é a fórmula anterior, né? De onde surgiu essa fórmula aqui, ó? 1 sobre seno ao quadrado de alfa. Se você for voltar um pouquinho aí, vou até voltar um pouquinho aqui o slide, para você ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá com tangente? Não, acredito que eu já passei dessa parte aí de onde surge, né, essa ideia. Mas você pode acompanhar que ela surgiu aí, ó, da quarta fórmula, certo? Deixa eu verificar aqui, 1 sobre seno ao quadrado de alfa. Ok, da quinta fórmula, ó. Essa aqui está na quinta fórmula. Aqui você surgiu, né? Surgiu aqui a quinta fórmula, bem aqui, ó. Aí você transformou nessa parte aqui, ok? Tranquilo? Não esqueçam disso, tá? Bom, aí nós vamos adiante. Vamos falar da relação tangente-secante, que é a sétima, né? A sétima relação que surgiu aí da tangente com a secante. A mesma coisa, só que aí antes nós dividimos por seno ao quadrado, né? Agora aqui, ó, nós vamos dividir por quem? Por cosseno ao quadrado, tá? E aí dividindo por cosseno ao quadrado, nós vamos ter isso aqui, ó. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado. Olha aqui, ó, essa daqui é a RFT, tá bom, pessoal? Dividimos aqui por cossenos, ó. Dividimos as duas, separamos tudo por cada membro, tá bom? Dividido. Observem aqui, ó, que o denominador ele é igual. Se o denominador ele é igual, você repete o denominador e soma o numerador, né? Ou simplesmente aplica aí a fórmula, a relação, né, da fração, soma de frações com denominadores iguais em igualdade. Você simplesmente elimina aqui o denominador e só trabalha com o numerador. Ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 não é a mesma coisa que a secante ao quadrado de alfa? E quem é essa secante ao quadrado de alfa? É a tangente ao quadrado de alfa mais 1. São fórmulas, pessoal. Isso aqui, você anotando aí, ó, por ordem, na hora que você for usar, é a mesma coisa que você usar assim, ó, mesma coisa que você aprendeu lá anteriormente, ó, seno de 30 graus, seno de 45, você já usa direto, você aplica direto. E aí não precisa ter mistério, tá bom? Ok? Então grave aí essas fórmulas que vocês irão precisar muito aí nas nossas aulas, tá? Não esqueçam delas, tá bom, pessoal? Tranquilo? Bom, agora nós vamos para o nosso livro didático. Nós vamos acompanhar o livro didático para nós acompanharmos o nosso conteúdo aí de acordo com o que foi citado agora há pouco, tá? Eu trouxe esse resumo para justamente mostrar para vocês como é que é feito a resolução, como é que é feito a transformação, né? Porque muitas vezes só chegar com a fórmula você não sabe de onde surgiu essa fórmula, né? Então ela surgiu através dessas divisões, tá? E quem foi a primeira fórmula? De onde surgiu todas essas fórmulas? Da relação fundamental trigonométrica. Foi dela que surgiu as demais, tá bom? As outras são similares, né? Digamos aí, na palavra científica, na saúde, na área de saúde, né? Elas são genéricas, né? São genéricas, ok? Tranquilo? São funções genéricas. Beleza? Vamos dar adiante agora no livro didático. Acompanhe aí na página de número 13. Acompanhe com o professor aí. Vamos lá. Bom, página 13, olha só. Nós temos aí as relações fundamentais, correto? Trigonométricas. Tá aqui elas, ó. A cosseno ao quadrado, como eu falei para vocês notarem ela aqui. É bom que vocês façam as notações, tá bom, pessoal?
porque é muito importante que vocês tenham isso aqui no caderno bem anotado aí, para quando você começar a estudar, você vai gravar ela. Não precisa decorar, você precisa aprender essas fórmulas onde utilizar, tá bom? A gente vai ver daqui a pouco a aplicação delas direta. Então a primeira aí nós temos a relação fundamental, né, para todo alfa, né, não esqueçam disso. A segunda, a tangente, no caso com o cosseno de alfa diferente de zero, então não pode ser zero, porque se for zero aqui não vai existir essa divisão. A terceira, o seno de alfa tem que ser diferente de zero, mesma coisa, porque senão não vai haver divisão. A quarta, o cosseno de alfa tem que ser diferente de zero, porque não vai haver divisão se tiver zero aqui. E a quinta, o seno tem que ser diferente de zero, ok? Essas aí são as relações principais. Surgiram a partir do qual, professor? Surgiram a partir dessa daqui, ó, tá bom? Através dessa relação aqui que surgiram as demais, ok? Vamos agora adiante na página de número 14, vamos lá. Ok, já aqui na página 14 nós temos aí, ó, por meio da primeira podemos obter outras duas, como eu agora falei para vocês, né? Nós mostramos para vocês como é que surgiu as duas fórmulas, tá? Já mostrei para vocês esse detalhe, mas para você não ficar com dúvida, o professor vai falar aqui para você como é que está sendo desenvolvida, né? Temos aqui a relação fundamental, né? Nós dividimos as duas por seno ao quadrado de alfa, observem aqui, né? Tira aqui, nós temos termo em comum, então só faz somar aqui o numerador e denominador e forma a função cossecante. Olha como ela aparece aqui, ó, do jeito que eu montei lá no slide para vocês, né? E aí ela é reduzida, né? Ela é reduzida aqui a sexta aqui, com essa fórmula. Tá aqui ela, né? Tá aqui a sexta e aqui tá a sétima, tá bom? Então, como é que surgiu essa fórmula? Olha, só uma observação importante, que o alfa ele tem que ser diferente de zero. Essa aqui é uma relação de existência. Para existir essa função, o alfa tem que ser diferente de zero, né? O cosseno de alfa tem que ser diferente de zero aqui, ó. Tá bom? Por que onde vai ser o cosseno de alfa? Porque bem aqui em tangente, você vai observar que vai ter o alfa, né? O seno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa. Ok? É por isso que o cosseno tem que ser diferente de zero. Bom, vamos agora para os exemplos aqui, para nós podermos entender como é que é aplicado. Gente, uma observação bem importante. Nas avaliações, geralmente, eu passo uma expressão apenas para o aluno responder, descrevê-la, né? E geralmente, eu costumo trabalhar com umas assim, ó, uma questão como assim, para o aluno resolver, ficar bem legal para ele entender, e não só na aplicação. Isso aí se aplica, gente, na engenharia. E, futuramente, se alguém tem interesse em cursar em uma área de exatas, qualquer área de exatas, vai ver muito isso aqui, muito mesmo, tá bom? Então, é importante que você que tem interesse aí em fazer a área de exatas, preste bastante atenção nessas fórmulas, tá bom? Vamos lá. Simplifique a expressão secante de x mais cossecante de x é igual a 1 mais cotangente de x. Tá, olha aí a solução, né? Vamos escrever a secante de x, essa secante aqui, ó, nós escrevemos por 1 sobre cosseno de x, né? A cossecante de x é 1 sobre seno de x. E a cotangente de x, cosseno de x sobre seno de x. Ó, agora há pouco eu falei para vocês que é só substituir. Tá aqui, ó, as fórmulas, né? Agora só é substituir, né? Cada uma no seu lugar. Quem não conhece muito bem de fração, aqui vai ter dificuldade, porque aqui tem várias operações com frações. Uma delas, divisão de fração. Outra é soma de fração, subtração de fração. Tudo isso aí você precisa saber, tá? Observem que é direto a aplicação de fração aqui e também de a propriedade da distributiva. É muito importante você relembrar essa propriedade. Bom, então, olha aí, pessoal. Essa aqui é a expressão inicial, né? Substituindo aqui nós vamos ter, ó, quem é secante? É 1 sobre cosseno de x, mais cossecante, 1 sobre seno de x, sobre tudo isso dividido por 1 mais cosseno de x sobre seno de x. Beleza. Vamos pensar com o número, ó. Se fosse número, digamos aqui, fosse 1/3 mais 1/4, dividido por 1 mais 1/2, por exemplo. O que você ia fazer aqui? Você ia ter que encontrar o MMC, né? De 3 e 4. Por quê, professor? Porque não pode somar a fração com denominador diferente. E aqui nós temos dois denominadores diferentes, ó. O cosseno e o seno não são iguais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro encontrar o MMC. E qual é o MMC, professor, do cosseno e do seno? É eles dois. Justamente aqui, ó. Cosseno e seno, eles ficam juntos, tá bom? E aí, encontrando o MMC, que é a multiplicação deles, no caso assim, ó. Como é que eu encontro o MMC? Eu vou pegar o cosseno e o seno, vou multiplicar eles dois, né? Multiplica e divide. Ó, vamos lá. Multiplicando os dois aqui, ó. Cosseno de x vezes seno de x dividido por cosseno de x. Sobra quem? Sobra o seno, né?
Seno vezes 1, seno. Tá aqui ele, ó. Seno. De novo, vou relembrar esse conceito aí. Divide o resultado e multiplica, tá bom? Divide o resultado e multiplica. E aí a mesma coisa, ó. Seno dividido por seno aqui, ó. Desculpem, cosseno de x vezes seno de x dividido por seno. Sobrou quem? O cosseno, né? Sinal de mais aqui, ó. E cosseno repete, vezes 1 é cosseno. Embaixo, quem é o meu MMC? É seno de x. Então, seno de x dividido por 1 é seno de x. Seno de x vezes seno de x, vezes 1 é seno de x. Seno de x dividido por seno de x é 1. 1 vezes cosseno de x é o próprio cosseno de x. Bom, agora aqui nós temos divisão de fração. Na divisão de fração, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Quem é a primeira fração, professor? Está aqui, ó. É essa fração aqui, ó. Então você vai repetir ela, está aqui, ó. Vezes o inverso da segunda. Quem é o inverso de seno de x mais cosseno de x sobre seno de x? É o próprio seno de x sobre cosseno de x, né? Então, o que dá para simplificar aqui? Observem que nós temos aqui, ó, termos semelhantes. Então, simplifica. Sobrou quem? Aqui em cima sobrou 1 sobre cosseno de x. E quem é 1 sobre cosseno de x? Quem é esse 1 sobre cosseno de x? Aí você volta lá novamente na fórmula, né? Tá aqui, ó. É o próprio secante de x. E aí chegou o resultado, tá bom? Então, essa fórmula aqui é para você ver como é que é feita a aplicação. Ok? Tranquilo? Então, esse aí foi o exemplo, né, da página de número 14, tá bom? Eu espero que você esteja entendendo. O ideal é que nós pegamos aí essas questões, né, e resolvemos no quadro para a gente ter uma base, como é que é feito, passo a passo, né? Mas tenho certeza que a gente vai ter oportunidade de fazer isso. Antes da avaliação, terei oportunidade de pegar um quadro e fazer uma revisão bem legal. E pegar as questões do próprio livro didático, do livro de atividade, e resolver com vocês para tirar dúvida, tá bom? Não se preocupe quanto a isso, porque eu estou bastante assim, envolvido com essa questão, tá? De levar para você a resolução passo a passo. Bom, então com isso nós vamos para a próxima página, né? Vamos lá para a próxima página. Aqui na página 15 temos a mesma coisa, olha, o exemplo aqui em relação ao assunto, tá? Aí você vai dar uma olhadinha aí, dar fazer uma leitura, na verdade, né, enquanto você tiver um tempinho aí, ou até agora. E aí nós iremos para as atividades, porque o interesse aqui é mostrar para você a atividade, né? Mesmo porque ainda tenho que explicar aí a atividade que vocês vão levar para casa hoje. Bom, então, olha só. A primeira questão, nós iremos resolver ela no quadro, tá bom? A primeira questão e a terceira que não precisa você se preocupar, porque eu irei resolver com vocês no quadro, tá bom? Essas duas questões, deixa aí que já anotei na minha agenda para nós resolvermos no quadro. Não, professor, eu quero resolver ela. Então, tudo bem, não tem problema. Vamos para a segunda questão. Essa segunda questão aqui, ó, vamos prestar atenção nela aqui. Prove que a igualdade secante de x mais tangente de x vezes seno de x menos tangente de x sobre 1 menos cosseno de x é igual a cossecante ao quadrado de x. É verdadeira. Para todos os valores de x tais que seno de x diferente de zero e cosseno de x diferente de zero. Tá, perfeito. Para adiantar a nossa aula, o professor fez a resolução passo a passo já no Word, né, para deixar mais fácil para você entender. Então, vou explicar para vocês como é que resolve essa questão aqui, para você aplicar em outra situação quando tiver uma questão como essa, tá bom? Vamos lá. Olha só, vou levar você agora para outra página, outra aba, e aí vamos explicar a atividade, tá bom? Vamos lá aplicar essa atividade. Pegue aí o seu livro e já pode resolver essa questão número 2 com a explicação do professor, ok? Vamos lá. Ok, ó, aqui já tem a questão número 2, eu copiei ela, tá aqui ela, né? Como vocês podem ver. A secante de x mais tangente de x vezes secante de x menos tangente de x sobre 1 menos cosseno de x ao quadrado é igual a cosseno. Só quer que você prove isso aqui, né? Bom, eu vou distribuir aquela devagar, bem passo a passo para você entender, tá bom? Olha só, pessoal, observem que aqui você tem uma multiplicação, né? Isso aqui nada mais é do que uma expressão algébrica, certo? Então você vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o meu pincel para mostrar para vocês como é que é feito. Vamos lá. Que aplicação. Isso aqui, ó, acho que esse pincel fica melhor. Ó, olha o que você vai fazer, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai multiplicar esse termo com esse, né? Aplicar a propriedade distributiva. E depois com esse. Lembram disso? Olha aí, ó. Secante de x vezes secante de x. Tá aqui, ó. Secante ao quadrado de x, porque vai somar os dois expoentes, né? Ó, mais vezes menos, menos.
Secante de x vezes tangente de x é secante de x vezes tangente de x, né? Mais, ó, mais vezes mais. Tangente de x vezes secante de x, ó. Tangente de x vezes secante de x. Vou até fazer aqui um sinal que está multiplicando, né? Você lembra dessa formulazinha aqui, né? Tangente vezes secante, né? É tangente de x vezes secante de x. Repete. Mais vezes menos é menos, né? Tangente de x vezes tangente de x é tangente ao quadrado de x, tá? Não esqueçam, pessoal, que esse x aqui ele não fica ao quadrado. Isso aqui é arco, tá bom? E aí é só a parte aqui da relação que você vai colocar ao quadrado ou cubo, independente da função que você vai fazer, né? Bom, e o de baixo? Quem é esse de baixo? Se você for lá na fórmula inicial, você vai ver que isso aqui, ó, é o próprio seno ao quadrado, né? 1 menos cosseno ao quadrado de x é seno ao quadrado, né? É a relação fundamental trigonométrica. Bom, fazendo essa substituição, vou apagar aqui o nosso pincel, né? Deixa eu apagar aqui. Ok, agora vamos lá continuar aqui a resolução. Bom, aí eu fiz aqui com vocês a multiplicação. Agora vamos agrupar os termos semelhantes, né? Observem que aqui, ó, nós temos, deixa eu pegar novamente o pincel, nós temos dois termos semelhantes. Então esse aqui, ele é semelhante com esse e nós simplificamos. Não é cortamos, né? Não é cortar não, é simplificamos. Simplificamos, sobrou essa parte aqui, ó. Repete ele aqui embaixo. Mas quem é secante ao quadrado de x? É o próprio 1 mais tangente ao quadrado de x. E quem é a tangente de x? Repete, né? Bom, se tudo isso aqui é igual a 1, né? Nós temos aqui, ó, esse termo é igual a esse. E esse termo repetiu, né? Bom, como nós temos agora aqui essa parte aqui de função, né? O que a gente vai fazer? A gente vai substituir. Tá aqui do outro lado, a igualdade, né? 1. Quem é tangente de x menos tangente de x? A tangente de x menos tangente de x, se você lembrar aí, ó, olha o que vai acontecer com ela. Elas vão simplificar. Por quê? Porque elas estão opostas, né? Então sobrou quem? Sobrou 1 sobre seno ao quadrado de x. E quem é 1 sobre seno ao quadrado de x? Bom, 1 sobre seno ao quadrado de x é a mesma coisa que cossecante ao quadrado de x. E aí resolvemos a questão, a questão número 2. Tranquilo? Ok? Beleza? Bom, eu espero ter ajudado você aí a entender um pouquinho essa fórmula, tá? Porque nós iremos agora explicar para você a atividade que você irá fazer. Bom, professor, no livro, o que eu tenho que fazer no livro aí? Eu vou mostrar para vocês aí as páginas que vocês terão que fazer no livro. Vamos lá. Bom, resolvemos a questão número 2, né? Resolvemos a questão aqui. Aí tem a 3 que eu pedi para você não resolver, não precisa. Vamos para a questão número 4. Eu quero que você tente resolver a questão número 4. Marque aí na sua agenda a questão número 4 do livro, tá? Livro didático. Somente a questão número 4. Vamos ver outra questão. Vamos lá para a próxima página. Essa aí é a questão 4 da página 15, tá? Próxima questão. A próxima questão que eu quero que vocês resolvam é a questão de número 6, tá? A questão número 6, a 4, a questão número 6, a questão número 7, a número 8 e a número 9, tá bom? A questão aqui dessa página, a questão número 5 e a questão número 10, não precisa você responder, porque o professor vai estar respondendo com vocês em sala de aula, tá bom? Tenho certeza que nós vamos ter essa oportunidade. O Papai do Céu vai fazer com que essa pandemia acabe e a gente vai conseguir superar isso junto, né? E vai resolver isso aqui em sala, tá bom? Tranquilo? Então essa atividade aí para você tentar fazer no livro. Qualquer dúvida, professor Euler, tá bom? Agora vamos para a atividade aí do caderno. Você vai fazer a atividade agora no caderno. Vamos lá, o professor vai estar explicando aí a atividade no caderno. Vamos lá com a atividade do caderno. Atividade do caderno. A primeira questão aí, ó, você tem essa, qual é o domínio da função tangente? Nós estudamos na última aula, qual é o domínio, né? Você vai dizer lá, ó, que o valor onde ele pertence, tá, sobre π alguma coisa, vezes k, tá bom? É isso que eu quero que você faça. A segunda, qual é o período da função tangente? Eu quero que você me diga se é π, se é 2π, se é 3π, se é π sobre 2. A terceira, quais são os valores em radianos onde a tangente não existe? Eu quero saber em radianos, tá? Por exemplo, π sobre 6, ou π sobre 8, ou 3π sobre 4. É assim que eu quero, tá bom? Em radianos. A quarta, escreva a relação da função tangente. Qual é a relação da função tangente, né? A f, tg de x, né?
igual a seno de x sobre cosseno de x. É assim que eu quero. Quinta, qual é o período da função secante? Eu quero saber do período. Sexta, qual é o conjunto imagem da função cossecante? E a sétima, a função cossecante é par ou ímpar? A oitava, você vai relacionar essas informações. A nona, você também vai resolver essa expressão. E a décima, você vai resolver essa. Essa é a atividade, tá bom, pessoal? Tranquilo? Bom, por hoje foi só. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau.